Ele é formado em História pela Universidade de São Paulo e Educação Artística nas Faculdades Integradas Alcântara Machado, com mestrado e doutorado em História Social pela USP. Professora titular da Universidade de São Paulo e foi professora adjunta da Universidade Presbiteriana Mackenzie na coordenação de pós-graduação. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez a professora de História Maria Aparecida de Aquino. Vamos falar sobre os 50 anos do golpe civil-militar de 31 de março, a ditadura e os desdobramentos sobre a democracia brasileira. Conosco nesta arena, os deputados Carlos Gianazzi, do PSOL, e Orlando Bolsoni, do PSB. Muito obrigado pela presença dos senhores, bem-vindos. Muito bem-vinda, professora, mais uma vez a esta arena. A senhora que em 2011 esteve aqui falando da Comissão da Verdade ou das Comissões da Verdade. Dizem que o brasileiro não tem memória e por que é preciso relembrar os 50 anos do golpe civil-militar, até para que eles não se repitam. Eu digo isso também porque, ultimamente, nesses últimos tempos, a mídia tem dado bastante espaço sobre os 50 anos do golpe e muito se fala que a história é contada pelos vencedores. Porque, no caso do golpe, os vencedores têm tanta vergonha de contar a sua história. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Veja, esse é um caso específico muito interessante, é um caso de história contada pelos vencidos, né? Então, quem teve o privilégio de contar a história do que aconteceu no Brasil a partir de 1964 foram as pessoas, principalmente aqueles que pegaram em armas para combater o autoritarismo do regime militar. Então, nós vivemos um caso muito típico e muito diferente em termos de história. Normalmente a história é a história do vencedor, a visão do vencedor, mas aqui nós temos uma visão do vencido que prevalece. Isso nos faz pensar, né? Quer dizer, por quê? Por que nós teríamos esse caso tão específico? Os vencedores, na realidade, têm muita vergonha de contar essa história, porque ela é absolutamente vergonhosa para eles. Do que eles têm para se orgulhar? Se orgulhar de quê? Aliás, é muito bom, muito interessante a gente pensar, vivemos num momento em que está-se uma certa onda de saudosismo. Ai, que saudades daquele tempo, aquilo era muito bom. Na realidade, as pessoas que falam foram pessoas que não viveram, e eu pergunto, ter saudades do quê? Existe alguma ditadura que é boa? Em algum lugar do mundo? Pergunte-se em todos os cantos do mundo inteiro se existe algum aspecto positivo na ditadura. A ditadura é sempre ruim. Então, por favor, abandone-se o saudosismo, vamos viver o presente, que o presente está sendo construído por nós. Deputado Carlos Gianazzi, muito bem-vindo a esta arena mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aqui a TV Assembleia pelo convite, professora Maria Aparecida de Aquino, cumprimentar aqui o deputado, o professor também, o Orlando Bolsoni, nosso colega aqui da Assembleia Legislativa, e dizer que é uma honra receber a professora Aquino aqui mais uma vez na TV Assembleia, ela que é professora de História, uma grande pesquisadora, especialista nessa área do golpe militar e do autoritarismo no Brasil. Professora Aquino, eu sei que a senhora fez uma vasta pesquisa, tanto no seu mestrado como no seu doutorado, sobre a relação do golpe militar, do autoritarismo com a imprensa brasileira, especificamente com o Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Movimento. Eu tive a oportunidade de ler os seus trabalhos, até porque eu utilizei uma parte deles na minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, né? Tive a honra de tê-la também na minha qualificação, foi muito importante a sua contribuição. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual foi o comportamento da imprensa antes e após o golpe militar? No primeiro momento houve um apoio de vários órgãos de imprensa ao golpe civil-militar de 64, mas depois a imprensa teve um outro comportamento, como também outros setores da sociedade. A igreja, no primeiro momento, apoiou, né, e depois se colocou contra, e até outras lideranças políticas, como Adhemar de Barros, que apoiou, depois foi cassado, Carlos Lacerda, que apoiou, depois foi perseguido pelo golpe, né? Mas e a imprensa, como que ela se comporta antes, durante e após o golpe militar, que é o seu trabalho, você pesquisou com muita profundidade, você tem uma grande contribuição nessa área. Olha, agradeço, digo que a honra é minha de estar aqui e foi um grande prazer estar na sua banca, compor a sua banca. É um grande prazer para um pesquisador, de pesquisador para pesquisador, a honra é minha. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: o comportamento da imprensa, antes, ela está na conspiração, ela está no golpe. Se nós formos observar todos os órgãos da grande imprensa, nós vamos ver que
que é o jornal do Samuel Weiner, o Última Hora, é o único que não está na conspiração. E por conta disso, quando o golpe se efetiva, quando de fato eles tomam o poder, quer dizer, usurpam o poder do presidente legitimamente eleito, que era o João Goulart, a partir daí ele vai ser perseguido e o seu jornal vai ser destruído durante o regime militar. Em 1968 ele está completamente destruído. Então nós temos uma imprensa profundamente conspiradora, ela conspira para o golpe, ela está muito satisfeita, ela faz um papel muito ruim, que é o papel de denegrir, quer dizer, desmanchar, destruir, macular a figura de João Goulart. Então, eles vão fazer uma campanha tremenda, usando todos os seus meios para acabar com a figura de João Goulart, e, em cima disso, eles conseguem articular, ser dos articuladores do golpe. Mas tudo que tem ida tem volta, não tem muita saída. Então, por volta dos anos de 1967, 68, nós já temos quase toda essa imprensa agora colocada na oposição. E essa imprensa vai receber do regime militar digamos assim, um corretivo muito grande por sua traição, aquela que apoiou do início e depois retira o seu apoio e se coloca na oposição. Ela vai ser violentamente perseguida. Então, vamos dar 2 exemplos. Temos o jornal Estado de São Paulo, que foi conspirador de primeira hora e que depois recebe o censor na sua redação e é censurado durante 3 anos, 1972 a 1975. E temos um outro exemplo, um grande jornal, que foi completamente destruído pelo regime militar. É o caso do Correio da Manhã. Correio da Manhã, jornal fundado em 1901, no início do século XX, um jornal extremamente significativo, muito poderoso, ele vai ser completamente destruído pelo regime militar. Até em 1972 ele passar para as mãos de uma figura, eram os irmãos chamados Farias, e esses irmãos, eles compravam jornais e acabavam com os jornais, depois descaracterizavam completamente. Foi o caso do Correio da Manhã. O Correio da Manhã ficou muito famoso por ter conspirado completamente e no dia 3 de abril, ou seja, logo após o golpe, 2 ou 3 dias após o golpe, ele já está na oposição gritando: terrorismo não. São grandes, digamos assim, grandes editoriais que eles vão fazer, já dizendo a sua posição. Quer dizer, teoricamente imaginariam que fosse alguma coisa, vão ser apeados disso que acontece a partir de 1964 e depois, portanto, você já tem esses jornais na oposição. Então, o comportamento da imprensa é variável, né? Começa muito mal, no apoio a algo ilegal e ilegítimo, mas depois consegue, de certa forma, ganhar uma notoriedade quando resiste ao regime militar e, portanto, sofre as agruras da censura e das perseguições. O jornal O Movimento também foi pesquisado no seu trabalho. Sim, você fez uma pesquisa. O jornal O Movimento faz parte de um tipo de imprensa que hoje não existe mais e para nossa infelicidade, que é a chamada imprensa alternativa. A imprensa alternativa, ela procurava ser uma alternativa, efetivamente, à chamada grande imprensa. Então, ela trabalhava em assuntos que normalmente a grande imprensa não cobre. Então, o Movimento, por exemplo, ele estava muito preocupado com os movimentos sociais e com a condição de vida da população. Então, se nós formos pegar, por exemplo, o movimento que já nasce censurado, ele foi fundado em julho de 1975 e desde o seu número 0, que é o número de distribuição para os amigos, para ver como é que é a aceitação, ele já está censurado. E ele vai ser perseguido de 1975 até o término da censura, que é o ano de 1978. E ele foi brutalmente censurado. Existem 10.000 laudas censuradas no jornal Movimento. Deputado Orlando Bolsoni, muito bem-vindo, feliz de estar em sua companhia. É uma honra, até a professora Maria Aparecida de Aquino aqui, uma honra estar junto do deputado professor e também historiador Carlos Genazzi, e um jornalista que estuda os temas brasileiros, tanto na questão histórica quanto na dimensão que procuramos construir um novo futuro agora, felizmente, sobre a égide da democracia plena. Foi bem lembrado a questão do papel do historiador e que a história é contada pelos vencedores. No livro Sabres e Utopias, do Mário Vargas Llosa, ele conta de que os imperadores incas, a primeira coisa que fazia, tão logo tomavam o poder, não assumiam, tomavam o poder, era exatamente exterminar, matar todos os historiadores. e nós estaríamos numa situação difícil.
o que eu noto é que surgiram diversas publicações, opiniões, no momento que nós estamos vivendo. 50 anos depois, acho que é um tempo histórico bom para se fazer análise, e com posições assim que, em princípio, contrariam aquela versão que já tínhamos basicamente consolidado, a questão de golpe. Então, por exemplo, há um estudo brilhante sobre o aspecto científico do Marco Antônio Villa, que ele fala que existiriam diversos golpes. Há estudos falando do apoio da sociedade, em especial o empresariado. Então, me parece, a senhora estuda com mais profundidade, é recente o conceito quando se fala, antes era só golpe militar, mas me parece que foi um golpe civil, militar, e há essas novas, essas visões. Às vezes me parece também a pessoa vê estritamente do lado que viveu o assunto, né? Lembrando Neruda lá, confesso que vivi, né? Mas que ficam visões muito isoladas e muito... como que a senhora vê essa, me parece, uma reinterpretação dos fatos aí, buscando umas visões, assim, me parece um pouco diferentes desse contexto de golpe, desse contexto de que foi um período extremamente obscuro, aí mostrando, às vezes fazendo contraponto, falando assim, mas economicamente foi bom, tal. O que a senhora acha de tudo isso? Para provocar. Eu acho, na realidade, o seguinte, que essas tentativas são tentativas vãs, né? Sim. E uma observação que a gente precisa fazer é o seguinte: durante muito tempo eu fui uma das pessoas que brigou pelo epíteto golpe. Ou seja, vamos tratar como um golpe. E é um golpe de Estado. Por que a gente faz tanta questão, nós pesquisadores sérios a respeito do regime, fazemos tanta questão acerca de estabelecer esse fato? Quando você fala que ele é um golpe que serve a determinados interesses, são interesses pequenos, alguns grupos que têm interesses, e esses grupos procuram fazer com que a população acredite, através do passe de mágica do golpe, né? Procuram fazer com que a população acredite que, na realidade, os interesses deles, pequeno grupo, representam os interesses da maioria. Na realidade, não representam. Isso é a tentativa ideológica do passe de mágica, né? Então, o passe de mágica é para fazer a gente crer em algo que não é real. Então, foi uma briga muito, muito antiga e muito velha para que a gente, ao longo desses 50 anos todos, para que o nome de golpe ficasse caracteristicamente configurado. É ilegal, serve ao interesse de pequenos grupos, aí eu vou, de acordo com o que o senhor diz, grupos civis e militares, a apoio de civis. Então, por exemplo, a chamada burguesia nacional, uma parte muito grande dessa burguesia nacional está no apoio ao golpe. Os militares, por exemplo, caracteristicamente aqueles vinculados à Escola Superior de Guerra, a ESG. Então, nós temos esse agrupamento de interesses formando um bloco que é ilegal e ilegítimo e usurpa o poder do presidente legitimamente eleito. João Goulart havia sido eleito na chapa de Jânio Quadros, lembrar, coisa que ninguém sabe. Naquela época se votava em vice e se votava em presidente. Correto. E se votava em duas, por isso votaram em duas chapas diferentes. Então, o caso de João Goulart, ele estava em outra chapa. É a chapa do Marechal Lott, no caso, né? E o Jânio Quadros, no caso, estava como cabeça de chapa de outro grupo, um grupo apoiado pela União Democrática Fernando Nacional. Ferrari e me parece o DN, mineiro, né? O grupo da UDN. Então, nós vamos ter essa composição de o vice de uma chapa e o presidente de outra. Agora, ambos eleitos e com um número massivo de votos, tanto Jânio Quadros quanto João Goulart. Então, ele tem uma votação absolutamente acachapante, muito forte, muito, muito séria, né? Consequentemente, quando eles derrubam esse presidente, eles é que estão na ilegalidade. E durante todo o tempo, tentaram nos fazer crer, sem possibilidades, de que, na realidade, eles estavam em defesa da democracia. Você pega os discursos dos generais presidentes, todos eles começam e terminam falando em nome da democracia. Na realidade, foram eles que destruíram o chamado Estado Democrático de Direito para constituir um regime que é absolutamente ilegal, ilegítimo e usurpador da democracia dentro desse país. Professora, o historiador, tal e qual o astrônomo, precisa desse distanciamento. 50 anos depois, a história não está sendo também moldada, até pelo interesse de grupos da atualidade. Eu digo isso porque quando se fala que nós temos
plena democracia, mas as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica não entregam documentos, não trazem transparência, não querem falar sobre o assunto, colocaram uma pedra em cima, professor. Como fica para o historiador escarafunchar essas informações e tirar a conjuntura atual, esse modelo que, não, tudo bem, anistia, para os dois lados, não se fala mais nisso? Não se fala mais nisso, fala sim. E hoje nós estamos num momento em que me dá muita satisfação estar se fazendo alguma coisa fora dos parâmetros da legislação de anistia. Então, a legislação de anistia, durante muito tempo, nos pressionou e nos impediu de colocar no banco de réus estas pessoas que cometeram crimes. Em nenhuma Constituição do mundo existe que a tortura pode ser praticada. Nenhuma Constituição diz. É imprescritível. Imprescritível, é um crime da humanidade. Se essas pessoas cometeram o crime da tortura, que depois pode levar à morte, pode levar ao desaparecimento ou à destruição da pessoa, quem foi torturado jamais será o mesmo, de uma forma ou de outra, é uma marca que não se tira nunca mais. Então, estas pessoas hoje estão no banco de réus. Então, hoje nós temos correndo diversas ações, são muitas ações, pelo menos 14 ações, movidas pelo Ministério Público Federal. Sim. E estas ações, elas são para colocar no banco de réus estas pessoas. Crimes continuados, não é, professor? Ou seja, o chamado crime permanente. Um corpo que não aparece. Exatamente. E se o corpo não apareceu, se alguém foi sequestrado pelo Estado, estava nas mãos do Estado, e depois o corpo nunca mais apareceu, ele está fora dos parâmetros da legislação da anistia, que vai até 1979. Então, ele continua desaparecido até agora. Então, nós temos a configuração do chamado crime permanente. E hoje em dia, eles estão com mais uma ideia, que vai ser também um outro ponto lançado pelo pessoal do Ministério Público Federal, que é a ideia de dizer que são crimes contra a humanidade. Não estão procurando uma legitimação junto aos tribunais internacionais, mas, na realidade, eles estão procurando que, no fundo, o próprio Estado brasileiro seja obrigado a reconhecer que cometeu esse crime e, portanto, tome as suas devidas providências. Agora, só uma observação que eu queria fazer de uma coisa importantíssima que você disse. A questão da documentação. Qual é a documentação na qual nós, pesquisadores e a sociedade brasileira como um todo, quer pôr a mão? Porque quer conhecer mais acerca do que foram esses porões do regime militar. Nós queremos pôr a mão, principalmente na documentação dos centros de informação, Centro de Informação do Exército, CIE, Centro de Informação da Marinha, CENIMAR, Centro de Informação da Aeronáutica, CISA. Essa documentação nós não temos acesso ainda e, por exemplo, nós queremos a documentação preciosa e poderosa dos chamados DOI-CODES, que existem distribuídos nas regiões administrativas das próprias Forças Armadas. Estão espalhados por todo o território nacional. Deliberadamente. Deliberadamente. Agora, muito bem os militares dizeram, não, nós nunca vamos abrir essa documentação. Abrirão sim. Da mesma maneira como diziam, jamais vou sentar no banco dos réus. Estão lá sentados. Então, pode demorar mais tempo ou menos tempo. Mas mais tempo quanto, professor? Eu falei do distanciamento do astrônomo para a estrela. Isso aqui... A gente não sabe sequer da Guerra do Paraguai e tudo ainda. Mas, veja, nós estamos num momento inédito da história brasileira. Pela primeira vez na história brasileira, você está fazendo sentar no banco de réus as pessoas que foram culpadas de crime contra a população brasileira. Isto nunca aconteceu na nossa história. Então, este fato é inédito. Eu acredito que num prazo máximo de 2 ou 3 anos, essa documentação estará nas nossas mãos. Ela existe, está bem guardada. Eu conheço bem os militares e eu conheço relativamente bem, está super bem guardadinha e virá para as nossas mãos. E vai fazer com que a gente conheça mais sobre o que foi esse período. Deputado Carlos Gianassi. E até dentro ainda dessa discussão, é importante ressaltar que isso não é revanchismo, isso é um acerto de contas, é recontar a história de uma forma real. Até porque os militares, durante os 21 anos de governo militar, eles utilizaram as escolas, a educação, para inculcar uma ideologia de segurança nacional através da educação moral e cívica, do SPB, de EPB nas universidades. Havia toda uma construção ideológica, né, para fazer crer que aquele regime era correto, que ele era a saída para o Brasil. Então, eles contaram uma história durante muito tempo, utilizando, e que ficou ainda mesmo com a Nova República, esse resquício ficou. Lembrando que a disciplina de educação moral e cívica só foi retirada do currículo escolar nos anos 90, né, no governo ainda, no final do governo do Itamar Franco. Demorou muito tempo ainda, o SPB, Educação Moral e Cívica, e uma disciplina que todos nós tivemos aqui, que foi EPB, Estudos de Problemas Brasileiros. Mas eu queria perguntar, professora Aquino, foi colocado aqui que é uma nova terminologia, não se fala mais em golpe militar, mas em golpe civil militar, até porque
Hoje é muito claro para todos nós que havia convergência também de outros interesses, da UDN, da igreja, de outros, da burguesia nacional, de setores da elite política e econômica brasileira na intervenção militar. Mas os militares tinham um projeto próprio de poder que tinha sido formulado, que começou a ser construído já com o movimento tenentista nos anos 20. Esse projeto foi se aperfeiçoando ao longo dos tempos e em muitos momentos históricos os militares tentaram a intervenção militar, né? Tanto é que a República Brasileira foi implantada através de uma intervenção militar com Deodoro da Fonseca. Nós tivemos isso, um histórico de tentativas de golpe e ele se consolida em 64, é o momento em que os militares assumem o poder e vieram para ficar, na verdade, não era um projeto passageiro, e implantam a doutrina de segurança nacional no Brasil, e era um projeto a longo prazo, né? Tanto é que a ditadura civil-militar durou 21 anos. Mas, ou seja, os militares tinham um projeto também próprio de poder, né, que se afinou naquele momento com os interesses também de outros setores da sociedade. Como que você vê essa questão, essa convergência de interesses, inclusive dos próprios militares? Acho que você está coberto de razão quando você fala que eles têm um projeto próprio. Esse projeto pode ser acompanhado ao longo da República Brasileira, concordo plenamente com você, e é um projeto que vai para a rua entre os anos 20 e os anos 30, o projeto dos chamados tenentes, o chamado tenentismo, o movimento do tenentismo dos anos 20 e dos anos 30. Aquilo que foi frustrado naquele momento será, de certa forma, para eles, resolvido em 1964. Então, é o seu projeto de ocupação de poder e também de encaminhar o Brasil numa direção que lhes parecesse a direção mais conveniente, né? Então, se olharmos o trabalho clássico do militar, General Goberido Couto e Silva, o trabalho sobre geopolítica, é a única coisa que ele escreveu, mas é um trabalho importante, merece uma certa leitura, vamos dizer assim. Você vai observar que ali está claramente delineado. Ele escreve nos anos 60, trabalha de 1961, e na realidade ele está planejando algo que, ele inclusive diz, quando é que se devolveria completamente para os civis todas as liberdades. E ele fala do ano de 1990. 1990 foi o ano em que assumiu pela primeira vez o primeiro presidente eleito após o regime militar, eleito diretamente pelo regime militar. Então, há uma proposta que eles vão tentar colocar em prática. Agora, uma coisa que isso é extremamente importante, eles sempre andaram à revelia. Então, a sua proposta, de certa maneira, se efetivou. Mas eles tiveram a revelia da sociedade brasileira, buscando todo o tempo usurpar o que a sociedade mostrava, os seus desejos, e tentar mostrar que eram os seus. Então, uma certa concessão à sociedade brasileira, como se fosse bondade deles. Agora vamos conceder a anistia, mas do nosso jeito. Agora vamos fazer o pluripartidarismo, o fim do bipartidarismo, mas do nosso jeito, da nossa forma, né? Então, concordo plenamente com você, há um projeto militar, sim, eles vão tentar impor esse projeto e vão, como eu coloco, vão todo o tempo estar a reboque da sociedade brasileira e buscando, no passe de mágica, que a história desta vez não permitiu, tentar mostrar que, na realidade, são eles que são os bondosos. Então, mais uma vez, eles tentam mostrar o que não conseguem, que é a história construída pelos vencedores, mas foram os vencidos que falaram mais alto. Deputado Orlando Bolsoni, uma breve pergunta, só para fechar esse bloco, deputado. Só me permitir pedir que a senhora faça um paralelo. Não haveria semelhança com 1889, onde também o que se diferenciaria de 64 e de 89, quando lá a população assim, estava alheia, enquanto em 64 a gente tem que admitir que houve uma mobilização da sociedade, houve inclusive forças que, lembrou o Genasi, forças que estiveram juntos e que depois acabaram deixando. Esse projeto ele já não é um projeto que vem desde 1989, com o positivismo, com Benjamin Constant, que a gente chama, entre aspas, de projeto de país? Bom, primeira observação, em 1889 nós temos uma
chegada ao poder e tem um pensamento atrás, né? Pensamento de base positivista. Se nós pensarmos no lema da bandeira, ordem e progresso, é um lema absolutamente positivista. E não vamos mais longe, já que o senhor procura essa proximidade ou a semelhança com o regime militar se baseava fundamentalmente em dois pilares, segurança mais desenvolvimento. Basta você traduzir para a ordem e progresso, não dá uma diferença muito grande. Mas eu gostaria de acentuar talvez a maior diferença que existe entre um período e outro. Sim. Em 1889, deram o golpe, impuseram, de certa forma, a sua maneira de pensar na chamada República da Espada, sim, República Militar, construída pelo Brasil, mas, na realidade, não ocuparam efetivamente o poder. Exato. A partir de 1964, vieram para ficar. Então, ocuparam o poder. Em 89, o poder econômico se impôs mais que e eles retiram o time de campo, né? E a República vai ser todo o tempo pontuada por diversas intervenções, mas intervém e aí se retira. Sim. Aquela ideia de vamos botar ordem na casa, a ideia da disciplina. Alguma coisa ameaçou, então eles acham que é hora de botar ordem na casa. Agora, em 64, eles cometem um terrível erro. Eles mesmos são claros em dizer isso, os próprios militares. Foi um erro estabelecer-se no poder. Então, o fato de permanecerem no poder durante 21 anos, pelo menos, vai fazer com que eles, enquanto instituição, se desgastem tremendamente. O Exército, as Forças Armadas jamais foram as mesmas. As palavras do discurso de posse do Marechal Castelo Branco, de que em 66 ele entregaria para o civil eleito, ele não conseguiu ou foram... ele tergiversou. Como poder empodera, né, deputado? Ou foi... era mais uma intervenção, às vezes o objetivo de ser essa intervenção rápida e volta para os quartéis, ou foi já premeditadamente, na opinião da senhora, os fatos que a senhora eu creio, na realidade, que é alguma coisa premeditada. E outra coisa, golpe como guerra. Você sabe como você entra, mas você não tem ideia de como você termina. Então, como é que você vai, como um caldeirão, como se estivesse fazendo o caldeirão do feiticeiro, né? Sim, e o feiticeiro que não consegue terminar o feitiço porque não entende, na realidade, como acabar com isso aí. Então, ficamos mais ou menos nessa situação. Você botou o caldeirão para funcionar, o caldeirão vai ter vida própria. Então, na realidade, achar que você vai conseguir deter alguma coisa tão terrível como a que você estimulou, é, no mínimo, inocência. E eu acredito que os nossos militares que ocuparam o poder podem ser tudo, menos inocentes. No próximo bloco, vamos falar mais dos 50 anos do golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Voltamos em instante. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com a professora de História, Maria Aparecida de Aquino, sobre os 50 anos do golpe civil-militar de 1964, o 31 de março. Professora, o deputado Orlando Bolsoni perguntou sobre o Marechal Castelo Branco, se ele tinha intenção de retornar o poder aos civis 2 anos depois, talvez, na eleição de 65. Provavelmente Juscelino ganharia aquela eleição, 65, 66, né? 66. Exatamente. Mas haveria, da parte dos militares, alguma coisa alinhavada com a questão da Guerra Fria, ou seja, o governo dos Estados Unidos, que não tinha interesse em entregar o Brasil como se fosse uma grande Cuba, ou seja, para os comunistas. Que comunismo era esse que temiam os brasileiros? E digo mais, no filme Flores Raras, a protagonista vai à janela num dia 31 de março de 1964 e olha e vê um jogo de futebol na praia e pergunta para o Carlos Lacerda no jantar, que país é esse que vê perder o poder, apear um presidente da República, estão jogando futebol na praia? Que revolução é essa? Que golpe é esse? Como fica, professora? Só complementando, a Brigitte Bardot estava no Brasil na época, e ela disse que ela voltou para a França e lá ela deu uma declaração dizendo que foi uma revolução que não teve nenhum tipo de violência, né? Que não teve resistência, né? Ela fala isso, é uma declaração da Brigitte Bardot no Brasil, uma revolução sem violência, tranquila. Sem tiros. E não teve resistência também, até emendando essa pergunta, não teve resistência. Onde estava a esquerda, né? A única resistência ali foi a do Brizola, que tentou, que defendeu, mas não houve resistência da esquerda brasileira. Então, ou seja, o medo, aquele grande medo dos militares, era um medo infundado, porque não tinha esquerda organizada para resistir a um golpe. Bom, a questão do comunismo, que eu acho que é extremamente importante, né?
vão falar o tempo inteiro, os articuladores do golpe vão falar o tempo inteiro que estava em curso um outro golpe. Exato. Então eles costumam dizer uma coisa absurda, que eles estariam fazendo, de certa forma, um favor para o país. Porque o que eles fizeram foi um contragolpe preventivo. Exato. Preventivo. Porque, teoricamente, existiria em curso um outro golpe. Então, o Lacerda era um que falava o tempo inteiro na chamada República Sindicalista. Não, porque o presidente, João Goulart, no caso, está articulando uma República Sindicalista e um golpe está em curso. Na realidade, não existe, a documentação mostra muito bem, não existe nenhuma articulação golpista por parte do governo legitimamente eleito e no poder de João Goulart para permanecer no poder. Isso absolutamente não existe. Então, essa ideia do temor do comunismo é uma ideia que é uma coisa criada, é uma construção. Outra coisa, se nós formos olhar para o presidente João Goulart, você pode dizer, bom, ele tem uma tendência social. Então, pensarmos o projeto das reformas de base, que era um projeto que estava em curso antes do golpe. Se nós pensarmos nisso, ele é um projeto socializante, de certa forma, uma ideia de distribuição da renda e de inclusão social, muito claramente colocada. Estas são as ideias. Mas em nenhum momento você vai pensar que João Goulart, que era um muito rico estancieiro, um grande proprietário de terra, seria um homem que estivesse desejando que o Brasil caminhasse para o socialismo ou para o comunismo. Ele era um homem de ideias claras, de grandes ideias, e as suas ideias são: queremos um Brasil com uma sociedade que tenha mais direito à participação, que no fundo, é todo o nosso desejo até a contemporaneidade. Então hoje, por exemplo, nós damos alguns passos na direção da inclusão social. Isso é extremamente importante. São passos pequenos, curtos ainda, aquém dos nossos desejos, das nossas aspirações, mas finalmente está se caminhando na direção da inclusão social. O que queria o João Goulart? Nada mais do que a inclusão social. Então, essa ideia de um temor do comunismo é uma ideia absolutamente infundada. Agora, uma outra questão que eu queria... Dos Estados Unidos, é o papel dos americanos. Sim, uma observação que eu gostaria de fazer muito claramente em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no golpe, estão na conspiração, existe uma operação completamente documentada, mas documentada mesmo, com documentos mostrados, que é a chamada Operação Brother Sun, e que era uma operação que colocava, entre outras coisas, nas costas do Brasil, todo o nosso território costeiro, colocava diversos navios norte-americanos que estavam preparados para quê? Invadir o território brasileiro, caso existisse resistência ao golpe. Tá? E aqui nós chegamos a outra questão, que é a questão da inexistência da resistência. Então, muita gente se preocupava com o seguinte: muito bem, se havia um comunismo em curso, se havia massas mobilizadas, e havia muitas greves, muitos comícios, muita participação popular, o que aconteceu com essa população que no momento em que o golpe acontece e se destrói a democracia, ela não vai às ruas e detém esse golpe, seja na marra ou seja de outra forma, né? Uma coisa que nós precisamos pensar é que hoje nós temos uma realidade, felizmente, um pouco diferenciada. É a realidade dos partidos daquele momento. Embora fossem partidos com uma certa construção na população, e alguns com muita quantidade de votos e muito bem expressos no momento das eleições, não eram partidos que estivessem infiltrados dentro da sociedade brasileira. Ou seja, quando é que você diz que um partido efetivamente está dentro da sociedade? Quando você tem uma participação da população. Agora, essa participação dá trabalho. Então, por exemplo, quem milita num partido, ele precisa ir às reuniões do diretório, ele precisa fazer parte, ele precisa ir das pequenas eleições, das discussões dos grandes temas. Isso dá um trabalho muito grande. Hoje, a sociedade brasileira está um pouco mais mobilizada e acredito que os partidos hoje, eles têm uma configuração mais firme, muito importante dentro da sociedade brasileira. Portanto, um passo muito grande está sendo dado na consolidação da democracia no nosso país. Mas o que nós tínhamos naquele momento? Tínhamos um regime democrático, sim, mas que não tinha essa estrutura de penetração dentro da sociedade brasileira. De tal forma que, quando acontece o golpe, ela não está preparada para fazer a resistência que seria necessária. E tenho certeza, se tivesse acontecido, o golpe cairia com um castelo de cartas, aquele castelo de cartas que ele efetivamente era. Agora, uma outra observação. Dói no meu ouvido quando se fala revolução. Tá? Só esclarecendo. Eu fico dói, sobe, brotou hoje aqui, começa a ficar nervosa. O seguinte, na realidade não há revolução. O que é a revolução?
A revolução é um processo no qual existe uma grande mobilização popular. Não existe possibilidade de você fazer uma revolução se você não tiver a população participando de todos os momentos e dizendo, olha, estas são as nossas bandeiras, esses são os nossos desejos efetivamente. Então você tem o exemplo da Revolução Francesa, você tem o exemplo da Revolução Cubana, você tem o exemplo da Revolução Chinesa, você tem até o exemplo da Revolução Islâmica do Irã. 1979. Então, estas são revoluções efetivamente, porque você tem a população participando todo o tempo e sendo, portanto, depois, parte constitutiva daquele Estado que virá se formar após a Revolução. Você tem, inclusive, a Revolução Russa, a grande Revolução Russa de 1917. Então, não se pode falar nunca em revolução. Trata-se de um golpe, um putsch, né? Então, uma retirada ilegítima do poder, atendendo a interesses de um pequeno grupo populacional. Troquei o termo revolução por quartelada. Deputado Orlando Bolsonaro. É isso aí. Pois é, dentro dessa linha ainda, mas isso já fazia parte, à época, não se utilizava a palavra, nem o chamado marketing político, aí não se, mas fazia parte dessa construção, o chamar de revolução, me parece, se a senhora concorda, fazia parte de tentar construir e de obter dos militares terem o apoio da população. E dentro dessa, a senhora comentou, e dentro dessa construção ainda, aproveitando o tema da construção, de criar uma ideia, e mesmo criar tentar buscar, entre aspas, criar uma história, me parece que a figura do então presidente João Goulart, eu acho que ela foi um pouco, ela acabou sendo, no mínimo, distorcida. Então, ela era uma pessoa de história. Então, são poucos os estudos que se vê mesmo no meio acadêmico, são poucos, me parece, os estudos a respeito tanto da figura quanto do papel. E também o registro de que muitas das revoluções, das reformas pleiteadas naquela época, veja, a reforma urbana, né, Carlos, ela continua até hoje. Então são temas, mesmo acho que houve uma evolução na questão política, então a reforma agrária também. Reforma agrária. Sim. Então são reformas que persistem até hoje, e eram as bandeiras do então presidente João Goulart. Então é uma figura que não sei se talvez seja até um momento de aprofundar, de motivar a universidade para buscar aquele, me parece que pelo menos para mim, é uma figura histórica extremamente importante e que quis colocar esses grandes temas tão caros à época. Teve um papel assim de discernimento histórico, de desprendimento, quando ele aceitou passar aquele período do parlamentarismo. Veja, ele evitou uma guerra civil, no meu modo de ver. Então, é uma figura que às vezes não é tão bem, teria que talvez ser mais conhecida. Como que a senhora vê a figura do próprio presidente? Complementando ainda, as reformas de base que o Goulart defendia eram compreendidas pelos militares e pelos setores conservadores como algo com ligações com o comunismo, mas na verdade eram reformas importantes para o próprio funcionamento do capitalismo, né? Modernização. Elas deveriam ser feitas até para que o capitalismo brasileiro não fosse tão selvagem e pudesse ser modernizado. Era uma modernização conservadora até, mas era algum tipo de aperfeiçoamento do capitalismo. Então não tinha nada de comunismo ali. João Goulart não tinha identidade com os comunistas. Ele, como foi dito, ele era um latifundiário, ele era de um outro espectro ideológico, né? E com uma visão, um homem com uma visão social, né? Agora, em relação à figura de João Goulart, eu acho que a figura foi manchada durante todo o tempo que antecede o golpe. Então, quem faz a leitura dos jornais, e eu trabalho com jornais, trabalho com a imprensa, eu fico absolutamente assustada com a forma como a figura dele era tratada. Sim. Mas, professora, quando
quando o deputado Carlos Gianazzi fala da figura do João Goulart, é porque parece que ela foi, de certa maneira, apagada. Pelo menos na minha infância, na escola, ninguém falava em João Goulart. Não, parece que a história começou com o Castelo Branco, depois o Costa e Silva, Púnicas, a Arrastazul. Lá na Antiguidade, a guerra de Roma contra Cartago, delenda est Cartago, Cartago deve ser destruída. Né? Então é a mesma coisa em relação à figura de João Goulart. Então, da mesma maneira como a sua figura foi manchada, principalmente pelos meios de comunicação, nos momentos que antecede o golpe, uma detratação pública absolutamente inenarrável e nunca mais, espero que nunca mais se repita dentro da história brasileira, da mesma maneira você vai quase que apagar da história a figura. E aí você apaga a figura com a sua grandeza. Então o que fica? Fica só aquela detratação. Então hoje nós vivemos um momento particularmente importante em que a família do ex-presidente João Goulart está completamente articulada e é a família que buscou os ossos, os restos mortais e trouxe, e a presidente Dilma, na realidade, recebeu esse gesto e deu acolhida a esse gesto. Então, hoje nós estamos numa tentativa bem sucedida de conseguir efetivamente reproduzir ou reconstruir essa figura, que eu volto a dizer, um dos homens públicos mais importantes da história brasileira, indubitavelmente da República Brasileira, acho que é a figura mais saudável que esse Brasil já teve. Então, se ele não tem um ponto de vista socialista, claramente dito, mas ele tem uma ideia de distribuição da riqueza. Ele, que é o latifundiário, tem um conceito de sociedade extremamente desenvolvido. Então, nós não precisamos de grande coisa, né? Não precisamos de uma revolução socialista até o fim. Se nós tivermos alguma pessoa muito bem resolvida do ponto de vista social, você tem um projeto de inclusão social extremamente forte. Professora, 5 minutos no encerramento da nossa conversa, eu vou passar a palavra para os deputados, breves perguntas, também breves respostas. Eu tenho em mãos aqui, inclusive, a qualificação, com a qualificação da professora Maria Aparecida de Aquino, a tese de mestrado do professor e diretor de escola também, Carlos Gianazzi, a doutrina de segurança nacional e o milagre econômico 1969-1973, que fala muito sobre essa questão dos militares e o desenvolvimento do Brasil. Deputado Carlos Gianazzi. Olha, professor, existe uma análise hoje de que o golpe militar não foi apenas um golpe militar, foi um golpe de classe, na verdade, né? Porque o Brasil ele estava passando por um processo de redemocratização após o Estado Novo de Vargas, após a Constituição que foi aprovada em 46, com as camadas populares participando mais do processo político, como você mesmo já traçou aqui esse período de 46 até 64. Então havia uma mudança do comportamento político do Brasil, a UNE, as ligas camponesas, havia então um processo de crescimento, mas de participação e de democracia, da construção da redemocratização do país. Então foi um golpe de classe no sentido também de impedir esse avanço das camadas populares, participando mais do poder, dos sindicatos, dos movimentos populares e sociais, movimento estudantil e um movimento de cultura também muito forte, né? Muita movimentação cultural no Brasil, mas sobretudo porque ali havia o interesse de aperfeiçoar a acumulação capitalista. Então é muito mais que um golpe militar, por isso, e um golpe civil militar, porque esse golpe esteve a serviço da potencialização da acumulação capitalista no Brasil, que poderia correr algum tipo de risco, não por conta do João Goulart, como já foi dito aqui, não era comunista, não era socialista, ele era talvez um reformista, né, do capitalismo brasileiro, mas sobretudo por conta da ascensão das camadas populares no processo de participação política. Daí vem o golpe que interrompe todo esse processo de redemocratização e potencializa, logicamente que os militares investiram no desenvolvimento do Brasil. O Brasil cresceu economicamente, de fato, mas teve um preço alto para a população. Esse crescimento foi feito através de um grande arroxo salarial, de uma grande compressão salarial e através do endividamento externo brasileiro. É bom ressaltar isso, que muita gente cultua, mas o Brasil cresceu, teve um milagre econômico. E, realmente o Brasil cresceu economicamente naquele período, mas quem pagou o preço foram os brasileiros, que continuaram, que foram sugados, né, do ponto de vista do trabalho, da força de trabalho. Deputado Carlos Gianazzi já emenda a sua saudação, porque ela vai ter que responder nas considerações finais. Quero mais uma vez agradecer a presença aqui da professora Aquino, que é uma grande pesquisadora. Ela fala que não é historiadora, é uma professora. Professora de história. Mas eu acho que ela é uma historiadora, tem uma grande contribuição nessa área do estudo do autoritarismo no Brasil. É sempre uma honra recebê-la aqui.
Muito obrigado pelas suas grandes contribuições e Deputado análises críticas. Sua saudação e sua pergunta para a resposta das considerações finais. A presença da senhora conosco, a certeza de que vamos, ou o pedido de que vamos tê-la mais vezes conosco, e deixar uma pergunta breve, mas acho que é importante. É um momento que nós vivemos, as questões, por exemplo, buscar algum paralelo com as manifestações de junho. Nós vivemos um momento onde a efervescência da discussão dos fatos ela está retornando com outra roupagem ou despertando. Qual que seria algum paralelo que possamos fazer no primeiro trimestre de 64 com a atualidade? Professora, já que há duas perguntas, eu peço para a senhora anotar a terceira. Quando a gente disse, eu recortei da Folha de São Paulo, nos últimos anos o país foi governado sucessivamente por um professor exilado, depois do golpe, Fernando Henrique Cardoso, um líder operário preso na ditadura, Luiz Inácio Lula da Silva, e uma ex-guerrilheira presa e torturada, Dilma Rousseff. A chegada dessas pessoas ao poder demonstra que a transição do país para a democracia foi exitosa, mas incapaz de pacificar as controvérsias provocadas pelo golpe e pela ditadura inaugurada em 1964. Professora, este é o momento para discutir, para que isso nunca mais volte a acontecer no país? Vamos lá. Agora sim, suas considerações finais e as respostas, professor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer enormemente o convite, dizer que vocês são muito gentis e eu devo dizer que, na realidade, a honra é minha, né, de estar aqui presente e dizer que admiro profundamente o trabalho de vocês, porque vocês têm uma preocupação muito grande com os temas, que às vezes podem ser muito difíceis, não são simples de tratar e precisa coragem para isso, né? Então, eu me parabenizo com vocês o tempo inteiro e sempre estou muito honrada de estar aqui. Vamos tentar agora rapidamente passar pelas perguntas. Concordo plenamente com o que o deputado Gianazzi disse, que é a questão de um golpe de classe. Esse é um golpe caracteristicamente de classe. Se você tem, de um lado, uma busca de aprofundar da parte de João Goulart e daquilo que ele representava, os interesses que ele representava. Ele não é um homem só no poder, ele representa um grupo de interesses, né? Então, os interesses que ele representava têm uma visão de sociedade e será contraposta a essa visão, a visão de outros grupos sociais. Então, nesse sentido, é um golpe de classe, sim. Quem faz essa observação como golpe de classe é o saudoso cientista político uruguaio René Armand Dreyfus, que lança uma obra, talvez a primeira de referência sobre o regime militar, 1964, a conquista do Estado, golpe de classe. Então, ele vai usar esse termo. Então, concordo plenamente, acho que isso é absolutamente legítimo e correto, né? Agora, um paralelo com aquilo que aconteceu em junho e aquilo que aconteceu no momento que antecedia o golpe de 1964, eu diria o seguinte, muita água passou por baixo da ponte, né? E aí você tem o que aconteceu em junho como algo que nós não estávamos habituados a ver, né? Algo que nos assusta, de certa forma, nos tira um pouco o tapete, né? Então, como é que você poderia imaginar, há algum tempo atrás, que as pessoas responderiam a um apelo da internet? Isso é algo inaudito, né? Nunca aconteceu, né? Então, ignora os partidos. Ignora os partidos, né? Atenderia uma convocação pela internet e vem com uma bandeira definida e depois essa bandeira vai se alargando, vamos dizer assim. De repente você é contra uma determinada elevação das passagens, essa é a sua bandeira inicial, mas depois você vai alargar para queremos melhorias na saúde, queremos melhorias na educação, ou seja, o projeto das reformas de base ainda sendo chamado tantos anos depois, né? Está completamente vivo, né? E eu acho que é preciso ainda de um estudo muito grande sobre o que foi essa mobilização. Do meu ponto de vista, acho que a coisa mais complexa dela é o fato dela dizer, não, nós não queremos partidos, nós não acreditamos em nada. De certa forma, você está tentando jogar no lixo a chamada democracia representativa. Mas eu faço uma pergunta aos movimentos dessa época. Se nós jogarmos fora a democracia representativa, o que é que nos resta? É a democracia da praça? Será que Atenas sobreviveria se não fosse simplesmente uma representação e uma representação que colocava, mesmo em Atenas, fora grandes parcelas da população? Então, a democracia da praça é muito complexa. E outra coisa também que me parece extremamente grave, não queremos uma representação partidária. Muito bem, se não for a representação partidária, o que será? O que é que vem no seu lugar? E, por fim... Para encerrar, professora. Para encerrar, né? Eu acho que você faz uma leitura, né?
Afinal de contas, no processo de consolidação da democracia, como é que nós somos representados? Então, no caso, um presidente que se origina nos meios universitários, um professor cassado da Universidade de São Paulo, na sequência um líder operário. E uma coisa que normalmente não se fala é que esse presidente e esse líder operário, na década de 70, caminharam juntos. Exatamente. Então, é o presidente intelectual que vai atrás do operário e vai buscar a sua força, né? Aquilo que ele representava. Porque se existe alguma coisa absolutamente inegável, isso precisa ser estudado, como o João Goulart merece um estudo maior, indubitavelmente no futuro nós teremos que pensar o que é Lula, o que ele representa. Então, é um líder operário de uma força. Quem é que consegue falar e ser ouvido? Falar muitos falam, mas ele é ouvido no mundo inteiro, né? Então, esse tipo de coisa, essa democracia que nós estamos construindo, nos faz pensar que decorreram 50 anos, pode ser um tempo muito grande para quem vive, né, quem vive aqui na Terra passando, mas do ponto de vista histórico, é um tempo pequeno para as conquistas que nós obtivemos. E eu sou uma pessoa profundamente otimista. Nós estamos construindo, sem dúvida alguma, uma sociedade melhor. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professora, volte mais vezes. Muito obrigado por essa verdadeira aula de história. Muito obrigado ao deputado Carlos Gianazzi, deputado Orlando Bolsoni. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.